Olá, pessoal. Então, esse tutorial aqui é para a gente falar sobre tecidos embriológicos, que é uma das 4 características que definem os animais. Lembrando, né, quais são? Tecidos verdadeiros, simetria corporal, cavidade digestiva e sistema nervoso. Né? O que a gente entende por tecidos? Quando eu falo de tecido, eu estou falando de tecido a nível embriológico. Quando as células começam a se multiplicar, nos animais, elas vão começar a se direcionarem para funções específicas, né? Então, elas já formam tecidos no próprio processo embriológico. Isso é um pouquinho diferente das plantas, que vocês podem perguntar para a Mari. Aqui elas vão se diferenciando, então, e elas formam 3 grandes tecidos. E a partir desses tecidos é que vão ser formados os órgãos, que vão ser formados os sistemas. Então, eles são fundamentais para a determinação do Bauplin dos animais, né? Então, se a gente for estudar os animais ao nível embriológico, eles são muito parecidos, né? A nível de embriologia, só que daí a partir com o desenvolvimento é que vai se diferenciando a partir daquela estrutura, daquele tecido, o que vai ser formado. Isso é bem interessante, aquela questão da base, né? Da base muito bem formada. A gente tem, então, os animais que não têm tecidos verdadeiros, que são os poríferos e os placozoários. Aí eles são mais parecidos com plantas, né? No seu Bauplin, na sua organização, embora eles tenham células diferentes, com funções diferentes, elas não formam tecidos embriológicos. Inclusive tem a totipotência, né? Uma célula podendo se transformar em qualquer outra célula. A gente tem a ectoderme, que é um tecido que vai ser formado por fora, a endoderme é um tecido por dentro e a mesoderme no meio dos dois, tá? A endoderme, ela vai ser responsável, então, pela formação do aparelho digestivo e de alguns órgãos relacionados a ele, né? Como, por exemplo, o fígado, o pâncreas, o sistema respiratório, né? O revestimento do tubo digestivo, tudo isso é função do endoderma. O ecto é aquilo que está para fora, que é a nossa epiderme, e o sistema nervoso, tá? Então, isso vai estar relacionado com o ectoderme. E a mesoderme vai ter uma função muito importante na locomoção. Lógico, ela forma outros órgãos que estão relacionados também com a ocupação do ambiente terrestre, enfim. Então, o que a gente vai ter ali com a mesoderme? A gente vai ter os músculos, as cartilagens, os ossos, né? No caso dos animais que têm os ossos internos. A gente vai ter os tecidos conjuntivos, o sangue, a medula óssea, o tecido linfático, o sistema urinário e o sistema reprodutor. Tá? Então, ele é super importante e a gente tem alguns grupos que não têm 3 tecidos. Por exemplo, quinidário. Quinidário tem apenas a endo e a ectoderme. Tá? O quitenóforo, a gente tem algumas dúvidas, né? Porque parece que agora algumas pesquisas mais modernas encontraram fibras musculares no seu corpo. Então, isso muda um pouquinho, porque até então se acreditava que eles também só tinham 2 tecidos embriológicos, né? Então, o que acontece? Então, na divisão celular, há uma migração dessas células, né? E elas vão se concentrar em determinadas regiões que vai, então, ser responsável pela formação dessas estruturas. Esse aqui é um corte transversal de um quinidário simples. Então, aqui claramente a gente vê uma fina camada de tecido internamente, que é a endoderma, e uma fina camada de tecido externamente, que é a ectoderme. Tá? Então, isso aqui é uma estrutura de um corpo de um animal diblástico. Esse aqui do desenho, a gente tem verde a endoderme, azul a ectoderme e em rosa, aqui no meio, a mesoderme. Isso é um corte transversal de um animal que tem os 3 tecidos embriológicos. Tá? Então, aqui, endo verde, azul a ecto, meso a rosa, tá? E há uma movimentação desses tecidos, né? Com o próprio desenvolvimento desse embrião, e isso vai fazer com que haja uma migração. Então, vejam aqui que na figura 1, todo o espaço entre a endo e a ecto está preenchido por esse tecido rosa, que é a meso. No segundo passo aqui embaixo, a gente vê que houve uma migração. Então, esse rosa fica só ao redor aqui do azul, né? E forma um espaço aqui dentro. Isso aqui é uma cavidade interna onde vai circular um líquido, onde os órgãos vão funcionar melhor. Aqui é um corpo todo preenchido. Esse aqui é um corpo com que a gente chama de pseudoceloma, porque celoma significa essa cavidade interna, né? Preenchida por líquido.
Nesse segundo aqui, a gente também tem um afastamento, mas diferente do primeiro, em que a rosa ficava só em contato com o azul, aqui a rosa fica em contato com o azul e em contato com a verde, ou seja, com a endo e com a ectoderme, forma como se fosse uma bolsa. Esses são os considerados celomados verdadeiros, mas funcionalmente os dois têm uma cavidade interna preenchida por líquido e eles vão se usufruir dessas vantagens que vão estar relacionadas com a locomoção, né? Então, aqui a gente tem um outro desenho esquemático, mostrando aqui, no primeiro caso, em que há um preenchimento do espaço com a mesoderme, o caso dos platiomintes, que são vermes acelomados, ou seja, eu tenho a endo, eu tenho a meso, eu tenho a ecto, não tem nenhuma cavidade interna preenchida por líquido aqui dentro, tá? A meso já traz os músculos, que permite ele se locomover. Contudo, essa locomoção ainda é muito simples, muito lentos, né? Um rastejamento muito lento, né? No segundo momento, a gente tem, então, os pseudocelomados, onde eu vejo aqui a endo, um espaço enorme, a meso e a ecto. Então, nesse espaço enorme que é o celoma, vai circular um líquido que vai permitir com que eu leve nutrientes para todas as células e ele tem um funcionamento melhor desses órgãos, mas principalmente esse pseudoceloma vai permitir uma locomoção mais eficiente, a gente já vai ver o porquê. E nesse terceiro momento a gente tem então esse mesoderme em contato não só com a ecto, mas também com a endo, formando como se fosse uma bolsa aqui, onde vai ficar esse líquido, porém a gente continua tendo esse líquido aqui. Então, os pseudocelomados são típicos de vermes com pseudocelomas, celomados, que vão percorrer vários grupos assim mais complexos, né? Poríferos são, então, assimétricos, lembrando que a gente falou ali na aula que algumas espécies de mares muito tranquilos, é possível que esse tubo fique tão retinho que pareça ser de uma simetria radial. Mas, né, o ambiente ainda é o que determina, né? Então, algumas tubulares, outras incrustantes no porífero, a gente já viu por quê, né? A gente também já viu aqui a parede do corpo do porífero, né? Mostrando que tem células diferentes, com funções diferentes, mas lembrando que ela não forma ainda o tecido, essas células elas podem uma gerar a outra, né? Então, ele ainda é uma constituição muito simples, né? Então, lembrando, a gente tinha a pinacoderme por fora, a coanoderme por dentro, e a gente tinha o mesoílo entre as duas, que era uma espécie de um gel por onde as células podiam se locomover, onde ocorriam os processos fisiológicos importantes da esponja, né? Mas que ela conseguia tranquilamente aqui fazer a difusão, que era o que ela precisava para poder comer, respirar, excretar e resolver problema de superfície e volume, né? E lembrando dessa célula aqui, o amebócito, né, o arqueócito, que pode se transformar em qualquer outra célula, né? Isso é muito característico de porífero, de protista. Os quinidários, que possuem, então, os dois tecidos, né? Então, a gente vai ter aqui no desenho o endoderme vai formar a gastroderme, né? Que é a camada por dentro, que vai ser responsável pela alimentação, e a de fora a ectoderme vai formar a epiderme. Entre as duas, a gente tem aqui em azul também uma mesogleia, que é uma substância gelatinosa, onde não precisa comer, respirar, excretar, então tudo bem. E aí a gente vai ter aqui, como já falei mais a fundo para vocês ali no slide dos quinidários, a gente vai ter a gente vai ter as células aqui responsáveis pela alimentação, né? Então, células flageladas para movimentar o alimento, células glandulares que vai colocar as enzimas, né? Jogar as enzimas nos alimentos. A gente vai ter aqui células enzimáticas também. Do lado de fora, a gente vai ter mais as células mais achatadas, que é para proteção, células nervosas, né? E também as células com muco, né? Aqui a gente já tem um corte de um platiomintes, tá? O platiomintes, ele já representa o animal acelomado, mas eles têm os 3 tecidos embriológicos, mas tem o corpo todo preenchido, né? Os platiomintes, ele já vai ter, então, o corpo agora diferentes, né? Diferentes regiões, né? Essa é a característica da simetria bilateral. Então, a parte de baixo é diferente da parte de cima. Tem um desenho aqui na parte de cima do corpo. Ele vai ter aqui uma célula muito importante que é chamada de rabiditos,
que é uma célula utilizada na defesa, então automaticamente ela vai ficar na parte de cima, que é a parte mais exposta, enquanto que a parte de baixo possui cílios, né, que são utilizados para o deslizamento, que é a parte que fica em contato com o substrato, que vai de fato proporcionar a locomoção desse animal. E como ele rasteja, não basta aqui as células ciliares, ele vai precisar de muito muco, né, assim como as lesmas. Então eles vão ter aqui uma quantidade muito grande de células mucosas que vão ficar aqui na parte de baixo do corpo do Platyominthes, né? Sabe disso, são características dele. Então, a gente tem no endoderma e no ectoderma, ele origina as características que estão relacionadas, né, com a existência animal, vamos dizer assim, né? Cavidade digestiva, importante, e o sistema nervoso, né? Que é a percepção ali do meio. Mas o mesoderma, ele é um marco muito importante na evolução dos animais. Por quê? Ele permite a locomoção. Então, se a gente não tivesse sido criado na evolução a mesoderme, talvez os animais ainda tivessem como as plantas, né, sésseis ali, né, ou com uma movimentação muito restrita. Não há dúvida, né, que a locomoção foi um ponto muito importante. Então, toda a evolução dos animais, todos os caminhos que vão ser percorridos, vai ser para aprimorar essa locomoção, tá? O que é importante a gente saber com relação a isso? Para poder ter locomoção, a gente vai precisar de um processo físico, né? Então, para poder gerar esse trabalho, esse impulso que gera o movimento, né? E os músculos vão ser os responsáveis por isso, mas não basta ter músculo, né? E a gente vê isso quando a gente estuda os plateomídeos. Esse músculo, ele precisa de um substrato rígido contra o qual atuar, né? Então, esse músculo, ele precisa jogar uma força contra um substrato, e esse substrato, né, pela lei da física, ele vai devolver a força igual, só que na direção oposta. É justamente isso que gera o impulso do movimento, né? Então, para poder haver uma movimentação efetiva, eu preciso de um substrato rígido. E esse substrato, por exemplo, no nosso caso, são os ossos, ele pode ser o exoesqueleto, no caso de um artrópodo, ou uma concha, no caso de um molusco, né? Mas muitos animais não têm essa estrutura rígida ainda. Ele cria, então, um esqueleto hidrostático, que nada mais é do que aquela camada interna preenchida por líquido que surgiu com o pseudoceloma e com o celoma, né? Que são típicos desses animais. A partir do momento que o animal tem um substrato rígido, ele abre mão dessa cavidade interna, né? Então, por exemplo, nós humanos, a gente tem celoma só durante o nosso desenvolvimento embrionário, mas a gente perde esse celoma porque a cavidade do corpo a gente não precisa sustentar aquela cavidade do corpo interna, justamente porque a gente tem os ossos, né? Muito legal isso, né? Então, os plateomíntes, eles têm mesoderma, têm músculo, mas não tem nenhuma cavidade, não tem nenhuma estrutura rígida, nem esqueleto hidrostático, né? E aí ele tem esse corpo, esse deslizamento muito limitado. O que acontece? Acontece com ele a mesma estratégia que a gente viu lá nos protistas, né? Se ele não tem uma locomoção eficiente para competir com outros animais que tem, ele não consegue ocupar os melhores lugares ou obter os melhores alimentos. Então, ele não é um bom competidor. E a estratégia que os plateomíntes encontraram para chegar até hoje foi se tornando parasita, ou seja, ocupando um lugar onde outros animais não queriam ocupar, que era o interior, ou como ectoparasita, o interior de outros animais, ou como ectoparasita de outros animais. Por isso, a maioria das espécies de plateomíntes são parasitas, tá? Então, a gente tem só no caso das planárias que são de vida livre. Então, olhando aqui na nossa árvore evolutiva, né, a gente vê bem ali os poríferos e os placozoários ali, né, como os parazoários, né, sem tecidos embriológicos. A gente tem, a partir de quinidária, o surgimento dos tecidos embriológicos, mas apenas 2 ainda, endo e ecto. E a partir, então, ali do ancestral plateomíntes, surge a mesoderme. Então, ele tem endo, ecto e meso. E veja só a explosão de vida, de diversidade que a gente teve. Porque a partir daquele ponto, todos os organismos possuem os 3 tecidos embriológicos.